A maldição, vou ter que perguntar, Diva, você sabia? Nossa, eu li isso como se fosse uma afirmação, né? A maldição, vou ter que perguntar, Diva, você sabia? Gente, é uma situação um pouco longa, um pouco complicated. Essa situation. Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre, tá? Eu acho que tem limite das coisas também pra eu falar, pra não ficar expondo as pessoas, porque não é minha intenção aqui, a intenção é só contar algumas coisas. Eu acho que como acabou a temporada, talvez esteja tudo bem. Mas... vamos lá, Fanique. O que aconteceu? Eu odeio, assim, ter que, talvez, falar coisas, porque tem coisas que não ficam explicadas pra vocês, mas é porque tem motivos, sabe? E me dói muito eu ter que justificar coisas off por conta de que eu não quero estragar a magia do roleplay, mas infelizmente, roleplay não é só a atuação ali, tem coisas off, tem coisas de bastidores que acabam influenciando, sabe? É difícil. Então, foi basicamente o que aconteceu. Assim, pelo amor de Deus, também não me entendam mal, não me compreendam mal, não tire as coisas de contexto, por favor. Eu não tô aqui pra farpar ninguém, eu não tô aqui pra falar o que é certo ou o que é errado, tá? Vou falar da minha experiência, do meu lado, tá? Mas foi super legal fazer Fanique, eu me diverti bastante. É a minha primeira personagem que realmente eu queria fazer um amor, sabe? Me propus a fazer um amor sem traição, sem loucura, sem piriguetice, que nem a Cristal, que eu sempre fiz, que sempre foi engraçado. Eu queria fazer uma coisa diferente. Você sabe, eu deixei isso desde o começo, antes mesmo de ter roleplay de namoro e de relacionamento. Eu sempre deixei bem claro que eu queria que a Cafã, ela fosse diferente da Cristal. Ponto. Sempre deixei isso muito bem claro. E aí, quando começou a rolar o roleplay de Fanique, eu falei, nossa, minha oportunidade de fazer uma coisa diferente. Então, eu queria fazer a Cafã mesmo, tipo, sentia o meu lado meio psicótico ali, acho que por conta de todo o contexto. Mas ela era realmente dedicada a uma pessoa, sabe? Então, foi muito legal fazer roleplay, de verdade. Foi muito da hora, a primeira temporada. Então, foi muito legal fazer roleplay, de verdade. Foi muito da hora, a primeira temporada normal, assim, nada muito legal, tudo. E aí a segunda temporada foi meio que uma doideira. Uma doideira. Eu vou, de novo, eu tô dizendo do meu ponto de vista, tá? Não quero dizer o que é certo ou o que é errado, nem nada do tipo. Não quero farpar ninguém, nem nada do tipo, tá? Vou passar pra vocês a minha visão do que aconteceu e talvez vocês consigam compreender um pouco mais o motivo de algumas coisas. Eu terminei a primeira vez Fanique porque não tava dando pra mim o roleplay de Fanique, gente. Vou ser honesta. Não tava dando pra mim o roleplay de Fanique, tava um roleplay muito confuso. Eu sentia que ele não tava evoluindo, tava sempre regredindo, sabe? Sempre... não tava saindo do lugar. Não tava saindo do lugar. Eu sinto que virou um roleplay. O meu roleplay virou sobre aquilo. Sendo que eu tinha uma história muito foda como Circe, como, sabe, como Carolina Macedo. E aí que eu sentia que eu tinha que sofrer toda hora. Eu tinha que toda hora estar sofrendo. Foi culpa da Nogal, pelo amor de Deus. Eu tinha que estar sofrendo toda hora. E assim, não tenho problema em fazer roleplay sofrendo, adoro, inclusive, mas eu acho que tem que ser por tempo limitado. Eu acho que as coisas têm que ter um início, um meio e um fim. Sabe? Elas têm que avançar. Elas têm que ir pra outro lugar uma hora. E eu senti que toda hora, quando eu achava que tava resolvido, não estava mais. A gente voltava, quando a gente achava que tava chegando na linha de chegada, eu recém tinha começado a corrida. Era assim que eu me sentia. Então, eu terminei a primeira vez de Fanique por causa disso. Porque eu não queria mais fazer aquele roleplay. Sabe, tava muito cansativo pra mim fazer aquele roleplay. Toda hora ter que chegar e toda hora ficar sofrendo. E aí eu terminei Fanique a primeira vez. Por conta disso. Eu achei uma oportunidade pra terminar, porque era uma coisa que eu queria fazer. Mas me dói, que nem eu falei, me dói eu ter que fazer coisas, porque eu tá me sentindo assim, é off roleplay, porque eu não quero que minha live fique todo dia na tristeza. Eu não quero toda hora ficar interpretando triste, sabe? Sendo que eu tenho uma história muito fodona pra desvendar. Então isso é um motivo off roleplay. Que infelizmente, eu tive que colocar no roleplay. Só que não fez muito... E eu entendo o lado de vocês, eu super entendo. Eu tentei pegar um momento
que talvez fosse o mais aceitável possível dentro do roleplay pra poder fazer esse término. Que foi quando o Caos apareceu lá pra mim e pro Nick e falou que ele não tinha o Caos dentro dele. Eu falei, perfeito, porque ele ficava toda hora falando que ele tinha o Caos, que sei lá o quê, comparava com a Bagi e tudo, então eu falei, vou usar este momento, então, pra fazer este término, porque aí é um roleplay que eu tenho e, sei lá, eu ajo como se ele estivesse me enganando, não sei. Fiz isso. E aí foi um furdunço nas redes sociais, porque não fazia sentido e tudo mais. Eu entendo, super entendo do lado de vocês, porque o que eu tava me propondo era aquele amor eterno, e não foi por conta disso que aconteceu. Mas não foi só por causa disso, foi por conta desse motivo off, sabe? E aí eu fiquei, cara, e agora? Que merda? Tipo assim, me dói muito eu ver vocês indignados por conta de realmente o roleplay não ficou 100%. Só que foi o máximo que eu consegui fazer naquele momento. Então o que eu fiz? No dia seguinte, na semana seguinte, porque foi final de semana, eu acho, no meio, né? Eu fiz a carta que nunca será lida. Pra justificar pra vocês as coisas. Pra tentar melhorar o roleplay pra vocês, porque é só com vocês que eu me importo, entende? Porque eu não queria que vocês tivessem esse sentimento de que não tá fazendo sentido, porque tem coisas por trás. E às vezes é melhor não falar as coisas, porque eu não queria estragar a magia do roleplay. Porque se eu tivesse dito isso aqui, que eu tô falando agora, naquela época, eu acho que teria estragado pra vocês o roleplay. Então por isso que eu não falo, sabe? E também teria talvez inflado uma treta no fandom que eu não quero que aconteça. De verdade, eu não quero que aconteça, não é benéfico pra ninguém. Então a carta que não quer ser entregue. Eu fiz aquela carta e eu queimei ela logo em seguida, porque realmente eu nunca queria que alguém lesse aquilo. Eu só queria que vocês entendessem. Sabe? Batendo dente. Bem no meio ainda. Só que aí começou a rolar roleplay e tudo mais, pipipi, popopó, não sei o que. Começou a rolar as coisas no roleplay e daí ele se aproximou de novo. Mas aí eu tava sempre naquela, tipo, de desviando e tudo mais. E aí rolou todo aquele roleplay dele lá de... que ele tava sendo treinado lá, né? Pra ser um bichado em sangue pela versão dele, outra versão dele lá. E aí que ele chegou pra mim e ele falou dentro do roleplay, não, porque agora é isso. Agora eu tô bem, agora as coisas vão ficar bem. Ele falou, deu um discurso desse tipo, né? Aí eu falei, cara... vocês queriam muito. Eu falei, eu vou dar uma outra chance então, sabe? Isso eu nunca conversei com ele no off, tá, gente? Eu gostaria de deixar bem claro. Eu não gosto de ficar combinando roleplay, especialmente se for de relacionamento com as pessoas no off. Talvez esse tenha sido o meu erro nessa questão, porque Minecraft é diferente de GTA, não é a mesma coisa, as pessoas combinam mesmo. Então, eu não... tudo isso que eu tava sentindo, eu fiquei sentindo sozinha. Foi basicamente isso, sabe? Então, ele falou que ele tava mudado e tudo mais. Aí eu falei, beleza, então vou dar uma outra chance. Eu dei uma outra chance e... começou a rolar roleplay, sei lá o que, e realmente por um tempo tava ok, mas aí depois começamos tudo de novo. Tudo de novo, aí veio a história do corrompido lá, e começou tudo de novo, sabe? Eu falei, cara, não acredito, tudo de novo, tipo, justo agora que a minha história de Circe tá vindo à tona, sabe? E o pior pra mim era que não é que ele... eu não me importava em ele ser do mal, por exemplo. Tudo bem, a gente consegue encaixar o roleplay de amor sendo do mal. Mas a questão é que ele não me dava coisas dentro do roleplay pra eu poder compreender isso. Pra eu poder entender ele. Ele não me dava. Ele ficava só soltando atitudes muito maquiavélicas, sabe? Que não faziam muito sentido pra mim. Com o que ele me propôs. Entendeu? Então, eu ficava assistindo no livro. Ele não me dava o livro e tudo mais. Então, acabou que eu não tinha muito o que fazer. Eu não tinha pra onde correr. Porque era só, tipo, virava só um sofrimento atrás de um sofrimento, atrás de um sofrimento, atrás de um sofrimento. E, de novo, se fosse por tempo limitado, tudo bem. Se ele quisesse me incluir no roleplay dele, de tipo assim, eu estou, né, eu sou corrompido e isso, você me ama assim mesmo, a gente consegue. Mas a questão é que rolava esse roleplay que, pra mim, já tinha sido dito que não ia acontecer mais, e aconteceu de novo. E eu não tinha ferramentas pra poder lidar e pra compreender isso. E além disso, as pessoas, muitas pessoas do fandom dele, eu digo muitas, não vou dizer todas, com certeza não são todas, com certeza não é a grande maioria, mas muitas pessoas vinham no meu chat ficar falando que eu era burra, que eu não tinha entendido a história, que sei lá o quê, e aí meu chat virava um inferno quando eu tava tentando fazer roleplay e tava passando por tudo isso na cabeça, sabe? Eu não podia falar nada porque eu não queria estragar a magia do roleplay e não queria
fazer uma treta gigantesca na internet. Então eu tive que ficar quieta na minha. E aí foi o dia que soltou lá o negócio de eu bater palmas e falei do roleplay dele, que foi que as pessoas cortaram e usaram como clipe em todo lugar pra falar que eu tava atacando ele. Beleza, mas todo o resto, tipo assim, ninguém quis falar também. Porque eu tava no meu limite já, gente. Eu realmente estava no meu limite. Claramente estava bem visível pra vocês que eu estava no meu limite. Eu estava no meu limite, sabe? Então não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Eu tentei. E aí eu vi muita gente zoando da minha cara, porque eu... zoando da minha cara, tipo assim, a fanbaby queria fazer Fanique, sei lá o quê, como se eu não quisesse. Eu estava planejando o casamento de Fanique. Ia ter casamento de Fanique depois da volta do casal. Eu estava planejando o casamento de Fanique. Eu já tinha pedido pro Tair. O Tair já tinha me liberado. Eu ia fazer o casamento. Inclusive, tem uma das lives pra provar pra vocês. Eu mudei o nome agora, né? Mas o nome da live antes estava assim... alguma coisa tipo... arrumando os preparativos. Fazendo os preparativos. Era sobre o casamento, porque eu ia começar a falar com as pessoas e pensar na data dentro do roleplay. Mas acabou que aconteceu alguma coisa no roleplay que eu não segui nisso. Então, não foi por minha causa. Eu queria muito fazer o casamento. Mas aí, quando tudo começou a voltar a estaca zero, não teve muito que eu pudesse fazer, gente. Não teve muito que eu pudesse fazer, tá? E aí foi isso que aconteceu. Tipo... Infelizmente, eu sei que vocês gostam muito de Fanique. O meu sentimento é que o Nick queria fazer muito vilão. Ele queria muito essa lore pra ele, sabe? Só que ao mesmo tempo que ele queria muito ser o vilão, ele não queria deixar de lado o Fanique. Mas aí não tem como. Da forma que ele tava trabalhando, é impossível. Não tem como. Meu roleplay tava quebrado por conta disso. E aí, de novo, eu digo que talvez meu erro foi não ter mandado uma mensagem pra ele. Mas eu não queria, tipo assim, eu sinto que, sabe, tava acontecendo tudo ali no roleplay, eu não sentia que eu precisava mandar uma mensagem e falar sobre. Apesar de eu estar me sentindo dessa forma, talvez eu deveria, não sei. Só não tô acostumada com isso. Todos os meus 7 anos de roleplay, eu nunca fiz isso, sabe? De ficar combinando coisas assim. No máximo, o casamento vai ser dia tal, beleza, coisa assim, sabe? Mas ficar combinando coisas e consertando coisas no off, assim, nunca fiz. E aí chegou a questão da maldição. A maldição foi quando, tipo assim, as coisas já estavam fora de controle. E aí todo mundo, a Steph ficou sabendo de tudo que estava acontecendo e tudo mais. Eu não queria mais fazer roleplay com ele. Eu não queria mais fazer. E aí, ele não queria. Eu queria que ele fizesse o roleplay de me esquecer. Ele não quis, porque ele falou que todo esse corrompido dele era por amor. Mas eu não entendi como isso poderia ser por amor, tá? Eu tô falando o que eu sei, tá? E aí eu queria que ele fizesse o roleplay me esquecendo, porque ia ser, beleza, cada um pro seu canto. Eu ia arrumar o roleplay do meu lado, e ele ia ficar no canto dele com o roleplay dele. E pronto, ele não quis fazer o roleplay de me esquecer. Não fazia sentido eu fazer roleplay de esquecer ele. Primeiro, porque eu já tinha feito esse roleplay, esse é um roleplay repetitivo. E segundo, que se eu faço um roleplay dele me esquecer, as pessoas iam querer me lembrar dele, né? Talvez ele mesmo ia, talvez atrás em algum momento pra isso. Eu não queria que isso acontecesse mais, eu queria só dar um fim. E aí veio a ideia da maldição. Ele escolheu a maldição, então eu via muita gente falando, reclamando da maldição, mas foi ele que escolheu a maldição. A maldição realmente era pra ele ficar longe de mim. Ele sabia que era pra ficar longe de mim, não era pra ficar perto de mim. Que ele morreria. Ele tinha ciência disso, ele sabia disso. Entende? Então, eu vi muita gente falando coisa... Tô colando minha postiça, caiu aqui. Eu via muita gente falando coisa no Twitter, cara, eu tive que ficar quieta, porque, tipo assim, agindo como você sabe, a Steph tinha sido filha da mãe, mas, tipo assim, ele escolheu por isso, ele optou por isso. Porque, senão, gente, não tinha outra alternativa a não ser eu chegar e falar pra vocês o que tava acontecendo. Então, a gente tentou resolver o mais roleplay possível que a gente conseguiu fazer. E aí foi a maldição, entende? Faz total sentido ser por amor, o corrompido, mas por que eu não era incluída nisso, então? Essa é a minha questão.
Mas a maldição acabou atrapalhando a Olivia de ver lore. Gente, mas foi uma escolha dele. Tipo assim, eu entendo na hora da lore, tudo bem. Mas tipo assim, eu também perdi lore, não foi justo comigo, sabe? Eu perdi lore também, por exemplo, uma das mais importantes, que eram quando eu vi o Araldo a primeira vez. Eu não consegui escutar o que o Araldo falou por conta do negócio da maldição. Então, tipo assim, a gente foi organizando conforme foi dando. E eu entendo, sim, que teve algumas situações e tudo mais, mas é. O problema é que o povo taca hate sem saber das coisas. Pois é. É essa a questão. Então, tipo, eu fico muito triste que isso aconteceu. Eu vejo muito vocês pedindo Fanny que não vai acontecer mais. Mesmo que tenha terceira temporada, mesmo que eu esteja, mesmo que ele esteja. Não vai acontecer mais. Eu não quero, porque eu tomei um hate totalmente desnecessário, que eu não tô afim de tomar de novo. E não só pelo fandom de Minecraft, por vários outros também eu tomei hate aí nos últimos tempos. Enfim. É isso, sabe? Eu conversei com o Nick, chegou uma hora que a gente foi discutir sobre essa maldição e virou uma conversa um pouco acalorada. E aí ele veio conversar comigo, eu fui falar pra ele, eu falei várias coisas daí que eu nunca tinha falado pra ele. E aí, no final das contas, ficou ok. Eu acho que essa conversa foi um dia antes daquele episódio que todo mundo tava... Do episódio final, que tava todo mundo se agradecendo e tudo mais. E aí todo mundo tava insistindo pra eu ir falar com ele. E eu não fui falar com ele porque eu acho que as coisas não estavam muito legais naquele momento, né? Tava tipo um clima meio chato. Então eu não fui falar com ele por causa disso. Porque eu não tava à vontade, eu acho que ele também não tava, e tudo bem, entende? Então, não tá tretada não, gente, tá tipo assim, tranquilo, cada um na sua e é isso. Sabe? Eu fico triste de verdade, porque eu acho que era um roleplay muito da hora, era um roleplay muito que eu queria fazer. Eu acho que podia, assim, a gente podia ter... Tipo assim, ele podia fazer a lore dele, podia fazer a minha lore, e a gente dava um jeito de encaixar isso. Mas, infelizmente, não deu. Aconteceu tudo o que aconteceu. E foi isso, tá? O que aconteceu disso. Eu acho que eu falei boa parte. Eu vendo essa história triste com um desenho de Fanny no meu quarto. Não, gente, mas eu sou muito grata pelo que aconteceu. Foi muito legal, sabe? Eu gostei muito de toda a história que aconteceu. Felizmente acabou desse jeito, mas é isso, sabe? Eu fico triste de verdade quando, por conta de coisas off, a gente precisa dar um jeito do roleplay. O que foi que aconteceu? Então é isso, tá? Me dói o coração. Abri o TikTok e tava todo mundo lá, né? Tentando entender o que tinha acontecido e tudo mais. Eu não ia falar quando tava rolando o roleplay, porque eu acho que ia estragar a magia do roleplay pra vocês. Eu não queria fazer isso. Mas como não vai ter mais chance, então acho que tá tudo bem falar agora. Ok? Pior que dava pra ver como o relacionamento de Fanny mudou com o tempo. Eu acho que ficou muito óbvio. Eu acho que pra todo mundo tava muito óbvio que as coisas estavam meio estranhas. Eu acho que não era segredo pra ninguém, não. Agora só vocês sabem os motivos. Os meus motivos, né? Acho que ficou chato pra todos quando o povo vai pra live dos outros sacar pau numa coisa fictícia. Não fica legal, tipo, pra ninguém, sabe? Pra ninguém mesmo. Ele saiu da Cidade dos Anjos por causa disso? Não, ele não saiu da Cidade dos Anjos. Ele tava lá até esses dias. Eu percebi pela careta. Gente, eu tava cansada já. Eu tava cansada, tipo assim, não tem outra palavra. Eu tava cansada. Cansada. Exausta. Sabe, eu queria evoluir no roleplay. Eu sentia que eu não evoluía. E aí eu sentia, poxa, eu tenho uma história mó foda com Circe. E eu não... Sabe, eu tenho que ficar todo dia sofrendo. E eu não consigo evoluir essa minha história porque hoje é dia de sofrer. De novo, pelo amor, sabe? Mas tem até... Sofrer pelo amor tem um limite. Tem um limite, não dá pra ficar toda hora. Imagina se eu fosse todo dia controlada pelo Araldo. E ele ia ter que ficar sofrendo todo dia porque eu fui controlada pelo Araldo. A vibe é a mesma, sabe? Eu fui controlada pelo Araldo por 20 dias. Tipo, e sei lá, eu devo ter entrado metade disso no roleplay ainda. Então, metade, 10 dias só, 11 dias, não sei.
Então, aí tudo bem. Tipo assim, é um início, meio, fim. Foi controlada, descobriu, né? Ficou sabendo. E depois acabou. Mas eu fico muito grata também por conta de outras coisas que aconteceram por conta disso, sabe? Tipo, que nem eu falei, da Atomic Family. Vai saber se a gente não tivesse terminado, se tinha acontecido. Entenderam? Deu de chip agora, estão falando de chip.